Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um vídeo de Cavaleiro da Lua, dessa vez do sexto e último episódio da primeira temporada, Deuses e Monstros. Então, sem mais delongas, né galera, vamos lá. O episódio se inicia, né, com o corpo do Mark sendo puxado pra fora da água, lá na tumba do Alexandre, né. E, gente, aí, perdão, uma coisa. Eu pensei que o Mark tinha dado o Shabit da Amit pra Layla e ela teria fugido, mas não. O Shabit da Amit ficou com o Mark. E aí o Harold vai, né, e tira o Shabit lá, de dentro das roupas do Mark. E aí, né, ele pergunta quem quer curar o mundo. E aí, o bastão, né, o cajado de Amit, né, dele, fica maior e uma das pontas fica parecendo de um machado, como se fosse o Rompe Tormentes, né, o Stormbreaker do Thor. E aí, bom, a Layla, né, tipo, eles saíram dali, a Layla vai até o corpo, né, do Mark e tal, aí ela fica, Mark, e ela percebe que ele morreu. Ela pega o escaravelho, né, e aí ela vai, né, atrás do Harrow e dos discípulos de Amit. Ela se infiltra, né? E aí os discípulos de Amit estão de carro e tal, passando, acho que pela fronteira. E eles encontram com os fiscais da polícia. E aí o Harold usa o seu cajado aprimorado lá da Amit para julgar todos de uma vez, né? E aí só sobrevive um dos policiais. E é por isso que a gente viu lá na Duarte no episódio anterior um monte de alma caindo. É o novo bastão lá do Harold. O bastão lá, o cetro da Amit. E aí a Layla, né, ela tenta se esgueirar pra matar o Harold, mas a Tueris, através do corpo dos policiais mortos, né, manda uma mensagem pra Layla dizendo que ela tem que libertar o Khonshu, porque ela é a única chance mesmo de impedirem, né, o Harold. E ela diz que ela vai fazer isso sozinho, e ela se infiltra de novo, né, nos discípulos de Amit. Eles partem rumo à pirâmide de Gizar, né. E lá na Câmara dos Deuses, os deuses finalmente percebem, peraí, deu alguma coisa aqui, tem uma perturbação, meu Deus, o Harold tá tentando libertar a Mitch. Enfim, né, vocês foram trouxa demais no episódio 3, mas beleza. E aí, né, eu fui procurar e o avatar do Osiris, ele tem um nome, obviamente, é Selim, e a avatar da Hathor é a Yazel. Tá lá o Selim, a Yasuo e outros avatares tentando impedir, né, o Harold, mas eles acabam sendo atacados e morrendo. E aí o Harold, ele quebra o Shabit da Amit e a liberta, né, aqui é a Amit pra vocês verem. E aí, né, a Layla, ela se esconde e quebra o Shabit do Khonshu que ela encontrou, né. E aí o Khonshu, ele sente que o Mark não tá mais ali, que ele morreu e tal. Tenta fazer a Layla virar o avatar dele, mas ela se recusa. Ela diz que precisa da ajuda dele, mas ela não vai se escravizar pra isso. Enquanto isso, a gente descobre uma coisa. A balança do Arthur Harrow está desequilibrada. E aí, tipo, ele até se oferece como sacrifício e tal pra Amit. Só que ela diz, não, no passado, eu confiei em um avatar que tinha a balança equilibrada e ele me aprisionou. No caso, ela fala do Alexandre o Grande, né? Ela dá um voto de confiança no Harold e transforma o Harold no avatar dela. Enquanto isso, no campo de Juncos, o Mark finalmente encontra a paz, a tranquilidade que ele sempre quis, mas ele ainda não acha isso certo. Ele não vai aceitar porque, tipo, o Steven tá preso lá como uma estátua de areia pra sempre na Duarte. E aí, tu eres até avisa o Mark dizendo, ó, seguinte, se tu sair do campo de Juncos, não vai ter como tu voltar, cara. Não é melhor tu pensar direito não, mas o Mark, ele nem dá bola, ele só volta pra Duarte. Lá eles encontram, né, a estátua de areia do Steven de frente para os portões de Osiris. E aí ele vai, faz um discurso lá, ele pede desculpa, diz que ele tentou a todo custo proteger o Steven e não conseguiu, e mesmo assim o Steven nunca abandonou ele. E mesmo o campo de Junco sendo maravilhoso, ele não poderia deixar o Steven para trás. E aí ele fala, você é o meu único superpoder e tal. E aí ele pega, né, o coração lá, deixa na mão do Steven, né, fica lá, e ele começa a virar uma estátua de areia também. Passa alguns segundos e o Osiris acaba abrindo, né, os portões dele e a luz acaba
desfazendo as estátuas, né? Revertendo, no caso, o Steven volta e o Mark também. E o coração, né, desaparece, volta pra dentro deles. No caso dele, né? Porque é só uma pessoa com duas personalidades ou mais, né? Jake, será que você tá por aí? Mas enfim, né? E aí eles se abraçam e tal, enfim. Eles decidem voltar, né, à vida, eles começam a caminhar pro portão de Osíris. Só que aí tá vindo uma tempestade de areia. E quem chega? A Tueris no navio e BUM! Atrasa a tempestade de areia e o Mark volta à vida. O Khonshu tava lá lutando contra a Mitch, né? Porque a Layla disse que ia ajudar, mas não como avatar do Khonshu. E aí ele sente a presença do Mark e ele desaparece. E aí lá na tumba do Alexandre, né? O Mark volta a ser o Cavaleiro da Lua. E do lado de fora, né, da tumba, o Khonshu tá lá esperando ele. E aí o Steven assume o controle, né, virando o Sr. Knight. E aí eles fazem um acordo de que eles vão ajudar o Khonshu a derrotar a Mitch, a aprisioná-la de novo. Mas, em troca, o Khonshu vai libertá-los. Vai libertá-los desse lance de servo e tal. E aí, né, o Harold já tinha pedido pra um dos seguidores ficar ligado, porque alguém libertou o Khonshu, né, então devia ter alguém escondido ali. E aí, o Selim tá lá com a Layla e ele conta a ela que a única forma de impedir a Mitch, né, é aprisionando ela num corpo humano, porque é mais efetivo do que numa Unshabit. E, bom, aí, né, matou o corpo humano, matou a Mitch junto. GG. E aí ele fala que precisa ser ali mesmo, na Câmara dos Deuses, só que eles precisam de mais avatares além dos que restaram, são bem poucos. E aí, né, nesse momento, a Layla, ela meio que chama a Tueris bem baixinho, porque mais cedo, quando a Tueris mandou a mensagem, ela se ofereceu, né, pra Layla ser a avatar dela. E ela concorda, só que aí a Tueris dá um grito, tipo, Layla! E aí, né, o Harrow, ele destrói lá uma passagem com o cajado. A Layla, ela aceita, né, ser a avatar temporária da Tueris, ou seja, não é permanente. E aí, o Harrow, ele usa o poder lá do cajado para que os seguidores da Amit façam julgamentos pelo Cairo inteiro. Ou seja, todas as pessoas que estão ali no Cairo vão receber uma tatuagem. E aí os seguidores, né, da Amit vão julgá-los. Só de tocar neles, né? Os que não são puros vão morrer. E os que são puros vão continuar. E aí, né, um monte deles morre. A Amit absorve essas pessoas, né? E fica maior. Enquanto isso, o Cavaleiro da Lua tá voando, né? Com a capa dele e tal, de noite, indo em direção até o Cairo, porque, mano, é lua cheia, ou seja, ele tá no ápice do poder dele. Ele tá bem mais forte agora. Inclusive, né? Fica lá uma troca e tal, entre o Cavaleiro da Lua e o Sr. Knight, bem bacana. E aí começa, né, a luta do Cavaleiro da Lua contra o Arthur Harrow, do Khonshu contra a Mitch. E aí a Layla, né, ela recebe o traje cerimonial dela e se torna, né, a Scarlet Scarab, no caso a Escaravelho Escarlate. E aí, né, ela parte pra já. Inclusive, mano, essas asas aí com as espadas me lembrou muito a armadura que a Diana usa lá em Mulher Maravilha 1994. Será que é uma referência? Mas enfim, né? Ah, o Selim, ele acabou morrendo, o Avatar dos Osiris, depois de ter falado com a Layla, né? E aí, tipo, tá lá uma luta e tal. E aí, a Scarlet Scarab, né, salva o... jogando o Harrow pra longe. E aí, o Mark e a Layla se reconciliam e tal. Ela vê que ele voltou à vida. E aí, o Steven também aparece, fala pra Layla que... perguntando se ela quer ver as novas habilidades dele, né? E aí, né, finalmente, tipo, foram meio dignos, né, com o Sr. Knight. Mostraram, tipo, o estilo de luta bem parecido mesmo com o que ele tem nas HQs. Porque agora o Steven, ele tem a confiança que ele não tinha antes. Mas, enfim, né, e aí começa uma luta lá da Scarlet Scarab e do Cavaleiro da Lua barra Sr. Knight contra o Arthur Harrow. Bem bacana e fica em paralelo com o Shu gigante contra a Mitch gigante de fundo. Eles estão numa pracinha, né, eles estão quase derrotando o Harrow, só que aí...
ele usa, né, o bastão pra meio que empurrar uma van cheia de gente. A Scarlet Scarab vai salvar lá. Inclusive, tem uma garotinha egípcia, né, que vê lá. E pergunta se a Layla, né, é uma heroína egípcia. Ela diz que sim. E, gente, olha, não é a Kamala Khan. Mas pode muito bem ter sido uma referência a Miss Marvel, que vai ser a próxima série original Marvel Disney Plus a ser lançada. Vai lançar 8 de junho. Onde, basicamente, né, a Kamala Khan, ela é mega fã da Capitã Marvel, que inspirou ela, da Carol Danvers, e aí ela, né, vai se tornar a Miss Marvel. Enfim, a Layla, né, inspirando outras pessoas agora. Foi bacana essa referência. E aí, tá lá, né, a luta e tal, só que o Harold consegue tomar a dianteira. Ele usa um dos Luarangues, né, do Cavaleiro da Lua pra prender a Layla. Ela fica meio que se protegendo de uns tiros lá de outros discípulos de Amit. E aí, né, o Harry, ele começa a apelar pra emocionar, dizendo: ah, se a Amit tivesse tido mais poder antigamente, governado, seu irmão Randall, ele estaria vivo, porque ela só cortaria uma erva daninha da sua família, você. E aí, tipo, ele tá lá, né, prestes a meio que matar o Mark, só que aí ele começa, né, ter os laços, os flashes dele. E aí, quando ele recobra a consciência, tá lá o Harold, todo esbagaçado de sangue no chão, quase morto, né, ele não morreu. E tem uns outros discípulos de Amit, tudo morto, jogado no chão. E aí ele pergunta se foi o Steven disse que não. Mano, será que é o Jake? Tenho quase certeza. Já é provado que tem uma terceira personalidade aí. Enfim, né? O Mark e a Layla vão até a Câmara dos Deuses, arrastando o Harold, né? E fazem um ritual lá pra aprisionar a Amit dentro dele. E aí o Khonshu aparece, né? Dizendo pro Mark acabar com tudo isso, matando o Harold. Mas ele se recusa, né? Porque a Layla faz ele lembrar que sim, ele tem uma escolha e tal. Tipo, ele diz: não, eu tenho que terminar isso, senão nunca vou ser livre. Mas ela: não, você tem uma escolha e tal. E aí, o Khonshu fala: ó, você tem que matar eles. E aí, ele joga o Luarang longe e fala: você quer eles mortos? Faça você mesmo. Agora nos liberte, cumpra sua parte do trato. E aí, o Khonshu vai e liberta o Mark e o Steven, né? No caso, liberta o Mark. Porque o Steven é o Mark, né? Mas enfim, é só uma personalidade dele. E aí o Mark se vê, né? Naquele manicômio lá e tal. Mas, não é a Duarte nem nada. É tipo, ele sonhando mesmo, ele dormindo. E aí ele tá lá conversando com o Dr. Harold sobre, se ele acredita na Amit no Khonshu. Ele fala que não, mas a gente acredita em coisas diferentes e tal. E aí ele vê, né, o Dr. Harold com pegadas de sangue. Justamente, né, fazer uma referência porque o Arthur Harrow, ele quebrou vidro e botou nos sapatos que ele fica andando e tal, pra mostrar a dedicação e fé dele a Amit, mas enfim. E aí, ele acorda, né, e ele percebe que ele tá no apartamento do Steven e começa a tocar de fundo, né, a Man Without Love, que aí a gente já conhece desde o primeiro episódio, que é meio que a música tema do Steven, né. E ele: ai, Steven, você tá aí, eu não acredito que você voltou pra esse buraco, essa espelunca. A gente vê o aquário lá do Gus, né? Então o Gus segundo, entre as... Enfim, tem dois peixes dourados lá agora. Provavelmente um representando o Mark e outro representando o Steven, né? E aí, ele vai sair da cama, só que ele é puxado pelo negocinho de perna, né? Pela coleirinha de perna, ele... E aí a série acaba, né? Começa a rolar os créditos e tal. Mas tem uma cena pós-crédito, gente. A gente vê, né, o Arthur Harrow, ele tá internado num hospital. Não é o mesmo lá que o Mark estava na Duarte. É um hospital mesmo lá em Londres. E aí ele meio que tá alucinando por causa, né, do sedativo que ele tomou. E aí ele meio que vê areia no copo, ele vai tentar tocar, né? Só que aí é só café que ele derruba. Uma enfermeira vai lá tentar falar com ele, mas um senhor aparece lá e diz: não, deixa comigo. Só que ele tá falando espanhol. E aí ele vai lá, né, leva o Arthur Harrow na cadeira de rodas e o Arthur Harrow meio que vai percebendo alguns funcionários do hospital estão mortos, caídos mortos no chão. E aí, né, esse homem coloca o Harrow dentro de uma limusine. E lá dentro da limusine o Harrow tá cara a cara com quem? Com o Khonshu. E o Khonshu tá de terno, tá bem estiloso e tal. Ele: você não pode me ferir. Aí ele: é verdade, né? Mas, enfim, o Spectre achou, né, que eu ia transformar a mulher dele, a esposa dele, no meu próximo avatar. Desculpa, eu tô falando aqui perto porque o pessoal tá meio que gritando ali de fundo e tal, tá falando áudio de fundo. Aí se o áudio nessa parte do vídeo ficar muito alto e tal, desculpa, tá? Eu só tô tentando evitar o som de fundo.
Mas enfim, ele fala que não. O planejamento dele não era que a Layla se tornasse a próxima avatar dele. E ele revela que o Mark não faz ideia da encrenca que ele se meteu. Que a mente dele é bem mais fragmentada do que ele pensava. E aí ele dá uma batidinha no vidro, né, e diz: conheça meu amigo Jake Lockley. E aí o vidrinho do motorista baixa. E o Jake, né, que é o Mark, outra personalidade do Mark, né, que é a que a gente viu, entre aspas, né, que fez aquele massacre no episódio 3, que fez agora nesse sexto, que tava se sacudindo no sarcófago lá no episódio 4 e que arrumou um encontro com a Dylan lá no primeiro episódio. E aí, né, o Jake vai lá e mata o Arthur Harrow a tiros. E aí, né, ele vai dirigindo a limusine embora. E assim acaba a série Cavaleiro da Lua. Mas é isso, gente. Essas foram as reviews, né, da série. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar e tal. E aí, galera, eu vou assistir, né, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nesse dia 10 de maio. E já vou trazer primeiras impressões, review sem spoilers e review com spoilers pra vocês, hein. Lembrando, primeiras impressões vai sair mais ou menos como shorts, ou no dia que eu assisti o filme, ou no dia seguinte. Alguns dias depois vai sair minha review sem spoilers, e uma semana depois minha review com spoilers do filme, beleza, gente? Mas é isso, fique com Deus no coração, Jesus chama. E se inscrevam aqui no canal, né? Confiram minhas redes sociais aqui embaixo. Mas é isso, né? A gente se vê agora nas minhas reviews de Doutor Estranho. E quanto à série do Disney Plus, né, que eu vou estar cobrindo agora, vocês vão me ver nas reviews de Obi-Wan Kenobi, beleza? Mas é isso, fique com Deus no coração, Jesus chama. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why